O que é destaque nesta edição? Produção industrial do Amazonas sofre queda pelo terceiro mês consecutivo. Segurança. Prefeitura instala 41 câmeras para monitorar a cidade. Sai hoje a primeira parcela do auxílio emergencial para nascidos em fevereiro. STF permite que estados e municípios proíbam missas e cultos presenciais. Ex-jogador da NFL americana mata 5 a tiros e é achado morto horas depois. Biden anuncia medidas de controle contra a epidemia de violência com armas de fogo nos Estados Unidos. Comebol sorteia nesta sexta-feira os grupos da Libertadores e da Copa Sul-Americana. Homem é agredido por populares até a morte após abusar de criança de 5 anos no conjunto João Paulo. Motorista de aplicativo é morto a tiros dentro de carro no bairro de São Francisco. Criminosos invadem casa e matam um jovem a tiros no Tarumã. O Jornal da Manhã, 72 anos no ar, está começando. 5h48. As emissoras que retransmitem o Jornal da Manhã. Rádios Panorama FM em Itacoatiara. FM Nova Beruri em Beruri. Alternativa em Alvarães. Goiânia, Boa Vista do Ramos. Nova FM em Nova Olinda do Norte. Rio Madeira, Manicoré. Palmeira FM em Manacapuru. Nova Luz FM em Canutama. Rádio Fonte Boa FM. Panamá FM em Anamá. Maraã FM em Maraã. Cabocla FM em Altazes. Urucará FM de Urucará. Comunitária Urucurituba. Açaí FM em Codajás. Rádio Santo Antônio FM em Borba. Urucurituba FM em Urucurituba. Tucumã e Anuri FM em Anuri. Apuí FM em Apuí. Tucumã FM Nova Aripuanã. Metropolitana Mix em Manacapuru. Rádio Nova em Urucurituba. Web TV Presidente Figueiredo. Web Rádio BDC em Altazes. Rádio Camaleão em Yaximim, Distrito de Borba. Maripã FM.com. Em São Sebastião do Atumã. O nome da rádio é Maripá FM.com em São Sebastião do Atumã. 5h49 em Manaus. Fiel Manchete. Você ouve aqui. Jornal da Manhã. Rádio Difusora. Previsão do tempo. É de 67% a probabilidade de 15 milímetros de chuva, prevê o Clima Tempo. A temperatura aqui é de 25 graus, terá máxima de 31 graus Celsius. A umidade do ar está em 87%. Os ventos estão calmos, com 8 km/h de velocidade. É sexta-feira, 9 de abril. Chegamos aos 99 dias do ano. Faltam 266 para terminar 2021. Dia de Santa Maria Copas. Também é o Dia Nacional do Aço. Dia da Biblioteca. E o aniversário do Jornal do Brasil e da Rádio Panorama FM de Itacoatiara. Esta é a edição 85.129 do Jornal da Manhã. O Rio Negro subiu mais 5 centímetros e seu nível em relação ao mar estava em 27 metros e 70 centímetros. Já havia enchido 11 metros e 10 centímetros. Estão abertos, sem restrições, os aeroportos Eduardo Gomes e o Militar de Ponta Pelada. Fatos marcantes da história. 1964, começo da vigência do Ato Institucional 1AI1 na ditadura militar brasileira. 1992, um Tribunal Federal dos Estados Unidos julga o ex-ditador panamenho Manuel Noriega culpado por posse de drogas e extorsão. Ele é condenado a 30 anos de prisão. 2000, um menino de 6 anos foi morto por 4 leões durante um espetáculo em um circo na cidade de Jaboatão dos Guararapes, em Pernambuco, Brasil. Em 2003, guerra do Iraque, Bagdá cai para as forças americanas. 5h51 em Manaus. Local. Sejam bem-vindos ao Jornal da Manhã. Bom dia, Eduardo. Bom dia, Paulo. Bom dia, eu sou o sonoplasta Itamar Jardina e bom dia ao repórter Alberto Pellegrini. Bom dia Paulo Guerra, bom dia Eduardo Silva e bom dia você ouvinte do Jornal da Manhã. Se ventilou, Pellegrini, uma paralisação do transporte coletivo hoje, uma nova paralisação dos rodoviários. Há alguma informação, Pellegrini? Pois é, Paulo Guerra, ainda até o presente momento não, né? Nós já passamos pelo Terminal 4, já passamos pelo Terminal 3 na Cidade Nova, tudo aparentemente normal, pelo menos até o presente momento, Paulo. Tudo dentro da normalidade, tudo tranquilo. Vamos esperar que no decorrer dessa sexta-feira continue assim. Pellegrini, pessoal reclamando, 8 dias sem água no mutirão do Cacau Pereira, pedindo providências da Prefeitura de Iranduba. 8 dias sem água, Pellegrini? Pois é, Paulo, não pode. A Prefeitura Municipal de Iranduba, né, tem que mostrar serviço, tem que mostrar que está lutando pela população, está fazendo algo pela população que até agora não disse ao que veio. Essa é que é a grande verdade.
e está aí 8 dias sem nenhuma providência, até mesmo uma justificativa não tem sido dada ao pessoal do Cacau Pereira, que além de conviver com a buraqueira, além de conviver com o transporte terrível, realmente o município de Iranduba está, podemos dizer, Paulo Guerra, abandonado, os ramais, as localidades, as comunidades. A estrada do Limão é uma vergonha, toda cheia de buracos, Paulo Guerra. Quem vai para o Lago do Limão tem que preparar a suspensão do carro, porque a situação realmente está muito complicada em relação a buracos. Peregrino, como é que está o tempo aí onde você está? Nublado, nós estamos nesse momento, Paulo Guerra, proximidades do pronto-socorro Platão Araújo. Aqui no estacionamento, na realidade, muita gente conversando aqui ainda há pouco conosco, o pessoal do táxi, o pessoal que trabalha aqui no pronto-socorro Platão Araújo, Paulo, e a gente estava até observando essa questão do tempo. Pode chover a qualquer momento por aqui. Um homem apelidado de Zé Cachaça, Peregrino, velhinho da cachaça, ele estuprou uma criança de 5 anos do conjunto João Paulo. O que aconteceu com esse homem, Peregrino? Apanhou merecidamente, pegou uma pisa, apanhou até a morte, deve estar nesse momento queimando no caldeirão do capeta. Tá no breu, com certeza, uma hora dessa. Paulo Guerra, um desgraçado que estuprou uma garota aí, ele é identificado, como você bem colocou, como velhinho da cachaça. Isso foi lá na comunidade Paraíso Verde, né? Lá pertinho do conjunto João Paulo. É uma comunidade, uma invasão que tem lá do lado, e era lá que esse desgraçado morava. Pois é, uma criança de 5 anos. Peregrino, motorista de aplicativo, foi morto dentro do carro no bairro de São Francisco. Pois é, Paulo, foi morto lá, trata-se do Emanuel Lira de Souza. Paulo, esse trabalhador tinha apenas 29 anos de idade e, infelizmente, é mais uma vítima, né? É mais uma vítima, mais um motorista de aplicativo que é morto na cidade. Infelizmente, né? Ele acabou sendo morto. O celular onde né, ele recebia as corridas, onde ele acessava o aplicativo, ainda estava ligado, Paulo. Dava para ver que ele estava em uma corrida, né? E possivelmente foi morto aí pelo próprio passageiro dele. Pois é, Peregrino, essa história é desencontrada porque a presença de um carro que parou adiante, 2 homens soltaram e um veio para matar o motorista. E pode ter sido algo encomendado já, Peregrino, e se averigue porque é uma história meio complicada. Os criminosos invadiram uma casa e mataram um jovem no bairro do Tarumã. Foi um acerto, Peregrino? Possivelmente, Paulo Guerra, eles adentraram a casa, invadiram a casa, roubaram a porta e mataram, né, lá no Tarumã, o Luiz Ricardo. O Luiz Ricardo foi morto dentro da própria casa onde ele morava, Paulo. Os bandidos chegaram com muita violência, invadiram a casa, deixaram a família lá, todo mundo, os vizinhos, todo mundo ficou em polvorosa, Paulo. Eles chegaram, atiraram, mataram e foi embora. Peregrino, a Rádio Panorama FM, que retransmite o Jornal da Manhã, há 33 anos no ar, completa hoje, ela está 33 anos no ar. Instalada no bairro do Iraci, em Itacoatiara, a emissora se mantém ao longo desse tempo líder em audiência. Com sua programação voltada para o entretenimento e informação, a Rádio Panorama, como toda empresa, se faz grande pelos profissionais que integram seus quadros, como Elisio Júnior, que está desde o começo da emissora há 33 anos, o gerente Ezequias Monteiro Gil, os comunicadores Rui Castro, Mário Castro, Meila, Márcio, entre outros bons profissionais. Parabéns à Panorama e grato por levar ao ar todos os dias o nosso Jornal da Manhã e ouvir o Alberto Peregrino, que o povo gosta muito. Opa, muito obrigado, Paulo. Já tive o privilégio, quando estive lá de conhecer a rádio, quando estive lá em Itacoatiara, já fui lá, visitei a rádio. Muito bacana, realmente, foi muito bem recebido. Muito obrigado a todos os profissionais pela audiência lá também. Obrigado a você de Manacapuru, de Itacoatiara. Muito obrigado mesmo pela audiência. Itacoatiara, nossa audiência é recorde todas as manhãs. Muito obrigado pelo carinho, pela audiência de todos os dias aqui com o nosso noticioso. Peregrino, até daqui a pouco. Paulo Guerra, quando daqui a pouco voltaremos com essas e outras informações, sem antes deixar, Paulo, aquele cumprimento aos nossos ouvintes, o Mahmoud Cameli. Alô, Mahmoud, aquele abraço, querido. O Zé Maria, né, e sua mãe, Zé Maria Bastos e sua mãe, lá no município de Manacapuru, e o nosso amigo Paulo Guerra, Raimundo Chicó, também lá em Manacapuru, na audiência do nosso Jornal da Manhã. Até daqui a pouco, Paulo.
Peregrini, o Capitão Valério está ouvindo você, viu? Capitão Valério, pois é, rapaz, Capitão Valério, aquele abraço, Capitão Valério, obrigado também pela audiência, Paulo Guerra, assim como todos os guerreiros da nossa briosa Polícia Militar, briosa que fez um trabalho muito bacana, né, Paulo, quando pegou aquele pessoal do rolezinho, e eles que fiquem atentos, tá, Paulo, que vem mais operação por aí, pessoal que gosta de fazer rolezinho de moto, o negócio vai pegar no final de semana. Contigo, Paulo. Bem lembrado, Peregrini, teve rolezinho hoje, viu, na Rodrigo Otávio. Opa, rolezinho na Rodrigo Otávio. Atenção aí ao nosso secretário de Segurança, Coronel Bonates, né, que ouviu nossos apelos aqui no Jornal da Manhã e tem feito aí blitz direcionadas a esse pessoal. O serviço de inteligência já está direcionado também e outras novidades poderão ocorrer no final de semana. Vai ter nego do rolezinho aí, Paulo Guerra, com as motos apreendidas. 5h58 em Manaus. Analistas ambientais do Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas, o IPAAM, realizaram uma fiscalização para averiguar o descarte de resíduos no Lago da Colônia, no bairro da Colônia Antônio Aleixo, na zona leste de Manaus, após denúncias feitas por meio de redes sociais. De acordo com o analista ambiental Diógenes Abelo, os materiais avistados nas águas do lago fortalecem os indícios de derramamento de efluentes industriais do processo produtivo de uma fábrica localizada nas adjacências do Lago da Colônia. A fábrica foi multada. O total de multas aplicadas à Sovel é de R$330 mil. A Casa Militar e a Defesa Civil do município iniciaram a construção de aproximadamente 500 metros de pontes no bairro Mauazil, na zona leste de Manaus. A ação é uma forma de prevenir os impactos causados pela subida do Rio Negro durante a cheia deste ano. Pelo menos outros 15 bairros e 5.000 famílias estão sendo monitoradas para receber as ações da Prefeitura de Manaus. A Polícia Federal apreendeu 10 toneladas de pirarucu ontem em uma embarcação no Porto de Manaus. 2 pessoas foram presas em flagrante pelo transporte e posse do produto ilegal, já que a pesca é proibida o ano todo devido à ameaça de extinção. A pesca de pirarucu só pode ser feita em áreas determinadas pelo IBAMA como locais de manejo com considerável quantidade de pirarucu em relação ao número de indivíduos adultos naquela região. Segundo a Polícia Federal, as prisões ocorreram após fiscalização em embarcações do porto que contou com a cooperação da Receita Federal. Além da mercadoria, a embarcação também foi apreendida. A Prefeitura de Manaus já começou a instalar as 41 novas câmeras de monitoramento da cidade. A perspectiva é de que até o final do ano 180 câmeras garantam a manutenção e a segurança da cidade. A escolha dos locais de instalação para acompanhamento das imagens foi feita pelo Grupo de Cooperação e Trabalho composto pela Subsecretaria de Tecnologia IMMU e Casa Militar que atuam no monitoramento da cidade. Agora 6 horas em Manaus, que tem tempo instável, temperatura 25 graus, e o Jornal da Manhã vai fazer o seu primeiro intervalo e volta em 3 minutos. ZYC 246. Rádio Difusora FM 96,9 MHz. Manaus, Amazonas. Difusora FM. Em busca da informação, encontrou Jornal da Manhã, Rádio Difusora. 6 horas 4 minutos em Manaus, através do aplicativo Humano, vem uma reclamação de um ouvinte que uma borracharia na rua Marquês de Murituba, no Parque das Laranjeiras, o proprietário está descartando os pneus velhos na calçada, gerando acúmulo de água nesses pneus, sem contar que é lixo, e estão pedindo providências. Temos informações de Urucará, onde está o repórter Valdino Castro. Bom dia, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã. A Secretaria Municipal de Saúde, Censa Urucará, iniciou neste dia 8 de abril a 23ª campanha nacional de vacinação contra a influenza. De acordo com a coordenação, nesta semana, o atendimento ocorrerá na zona rural do município. A campanha contra a influenza será dividida em 3 etapas em Urucará. A primeira será direcionada às crianças de 6 meses a menores de 6 anos, gestantes e puérperas. A zona urbana iniciará no dia 12 de abril, contemplando os mesmos grupos e os trabalhadores da saúde. Esta etapa da campanha ocorrerá no período de 12 de abril a 10 de maio de 2021. Valdino Castro, de Urucará, para o Jornal da Manhã.
6:06. A unidade básica do distrito da Vila de Novo Remanso, no município de Itacoatiara, vai passar por uma reforma e ampliação, e o recurso vem de uma emenda parlamentar da deputada estadual professora Terezinha Ruiz, do PSDB. O repórter Manuel Cruz tem os detalhes. A unidade básica de saúde da Vila de Novo Remanso atende mais de 10 mil pessoas por mês. O diretor da unidade, Josué Nunes, acredita que com a reforma e ampliação, mais pessoas serão atendidas. Então nós vamos ter oportunidade, nós vamos ter condições de atender muito mais pessoas. A deputada estadual Terezinha Ruiz diz que a reforma da unidade básica de saúde vai atender às necessidades da população que moram na Vila de Novo Remanso e de outras comunidades. Um dos papéis do parlamentar é de acordo com a necessidade da comunidade. E aqui eu estou, além de vir trazer um pouco desse auxílio, dar mais condições à Vila de Novo Remanso e todas as demais vilas e municípios aqui de próximo. O prefeito Mário Abraim falou que o objetivo é oferecer para a população uma saúde de qualidade. Com esse apoio da deputada Terezinha, nós vamos oferecer e garantir à população mais assistência, mais apoio, uma estrutura melhor para que nós possamos garantir uma saúde de mais qualidade ao nosso povo. A emenda parlamentar no valor de R$1.300.000 serão aplicados 900 mil para reforma e ampliação e 400 mil para comprar equipamentos hospitalares. De Itacoatiara, Manuel Cruz, para o Jornal da Manhã. 6:07. O deputado estadual Sinésio Campos, do PT, ressaltou ontem na Assembleia Legislativa a importância do projeto de lei de autoria do deputado Felipe Souza, que está em tramitação naquela Casa Legislativa, sobre a política estadual de saúde mental para integrantes da Polícia Civil, Polícia Militar, Bombeiros Militares e da outras providências. Da tribuna, Sinésio Campos relatou que irá apresentar proposta de projeto de lei de sua autoria para instituir a campanha estadual de conscientização da luta antimanicomial no Amazonas. O deputado Cabo Maciel, que é o líder do PL, confirmou ontem a destinação de R$780 mil, fruto de emenda impositiva para o município de Humaitá. O recurso foi repassado diretamente do Fundo Estadual de Saúde para o Fundo Municipal de Saúde e tem como finalidade a compra de medicamentos, insumos e equipamento de proteção individual para os profissionais que estão na linha de frente no combate à pandemia do Covid-19 naquele município. O Estatuto do Desarmamento serve só para a pessoa de bem, porque a gente não consegue desarmar o Brasil e não consegue evitar que o Brasil importe armas pelas suas fronteiras, até porque nós vemos os comandos militares pelo Brasil afora de braços cruzados a evitar que outras drogas e armas pesadas entrem pelas nossas fronteiras. Nós estamos numa guerra contra o narcotráfico. Foi com este alerta que o senador Omar Aziz, do PSD do Amazonas, se manifestou durante a votação do projeto de decreto legislativo do senador Paulo Rocha, do PT do Pará. O projeto susta um dos decretos presidenciais editados em 12 de fevereiro para facilitar o acesso a armas de fogo e munição. Em 3 anos, 64 produtos compatíveis com a floresta foram produzidos e exportados por empresas dos 9 estados da Amazônia Legal. O valor somado é de quase $300 milhões ao ano e existe muito potencial de crescimento. O mercado global destes 64 produtos é de quase $200 bilhões. Mas o Brasil é só uma fração disso. As informações são do jornal Valor Econômico, que teve acesso ao estudo Oportunidades para Exportação de Produtos Compatíveis com a Floresta Amazônica Brasileira. O estudo procura entender quais atividades podem dar impulso à economia da região sem destruir o meio ambiente e faz parte do projeto Amazônia 2030, iniciativa de pesquisadores que busca desenvolver um plano de ações para a Amazônia brasileira. O projeto é iniciativa de especialistas do Instituto do Homem e do Meio Ambiente Amazon e do Centro de Empreendedorismo da Amazônia em Belém, com o Climate Policy e o Departamento de Economia da PUC Rio de Janeiro. A Polícia Federal deflagrou na manhã de ontem uma operação para desarticular um esquema de fraudes e lavagem de dinheiro que envolvem contrato firmado entre o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária INCRA e a Prefeitura Municipal do Rio Preto da Eva. Com apoio da Controladoria Geral da União, a Polícia Federal executou a Operação Ínvio
com o objetivo de investigar possíveis práticas, fraude, ilicitação, peculato, corrupção e lavagem de dinheiro em convênio acordado entre o INCRA e a Prefeitura Municipal do Rio Preto da Eva para a realização de obras de recuperação de ramais de acesso, estradas às comunidades rurais do município nos anos de 2017 e 2018. Durante a ação, os policiais federais cumpriram 7 mandados judiciais de busca e apreensão, sendo 5 em Manaus, 1 no município do Rio Preto da Eva e 1 na cidade do Recife, em Pernambuco. Todas as ordens judiciais foram expedidas pela 4ª Vara Criminal da Justiça Federal do Amazonas. O prejuízo ao erário causado pelos investigados em razão do pagamento por serviços não executados, inacabados ou de péssima qualidade alcança o valor de R$4.883.814,06. 6h11. O interior do Amazonas amargou uma virtual estagnação no saldo de empregos formais em fevereiro, após emendar 3 meses seguidos de resultados negativos. As contratações, mais 708, praticamente empataram com as demissões, menos 707, com a criação de um único e escasso posto de trabalho com carteira assinada. O número, entretanto, foi mais ameno do que o registrado em janeiro, menos 143. Os dados são da edição mais recente do novo CAGED, Cadastro Geral de Empregados e Desempregados. Foi diferente do ocorrido no mês anterior, quando os municípios concentraram a totalidade das destruições de emprego, enquanto Manaus despontava com saldo positivo de 4 dígitos, sustentando a alta do estado. Desta vez, os cortes passaram a se concentrar em Manaus, que atingiu 626 vagas seletistas no segundo mês do ano. O desempenho da cidade, por sinal, foi praticamente o mesmo do Amazonas, menos 625 postos de trabalho formais, e também entrou em terreno negativo após a alta anterior. Termina nesta sexta-feira o prazo para as secretarias municipais e estadual de saúde explicarem à Justiça Federal o motivo da queda na vacinação contra a Covid. Na quarta-feira, a juíza federal Jaisa Maria Pinto Frache havia dado prazo de 48 horas para os órgãos apresentarem a justificativa. A decisão da Justiça atende um pedido do deputado federal Marcelo Ramos. Até às 19 horas desta quinta-feira, a juíza não havia recebido os esclarecimentos. A Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas divulgou o consolidado de vacinação contra a Covid-19 no estado. Dados parciais do Programa Nacional de Imunização apontam que 607.582 doses foram aplicadas em todo o estado até esta quinta-feira, sendo 463.411 de primeira dose e 144.171 de segunda dose. O Amazonas registrou 560 novos casos de Covid-19 nesta quinta-feira, segundo dados da Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas, a FVS. Com a atualização, o estado tem 355.987 pessoas que contraíram o novo coronavírus desde o começo da pandemia e 12.202 mortes. De acordo com os dados, foram confirmados 25 óbitos por Covid-19, sendo 11 ocorridos na quarta e 14 óbitos que tiveram a causa confirmada para a doença somente agora. A produção industrial do Amazonas registrou queda de 0,9% em fevereiro deste ano e chegou ao terceiro mês consecutivo com resultados negativos. Em janeiro deste ano houve retração de 10,9% e em dezembro de 2020 a queda foi de 5,7%. A comparação é feita com o mês anterior, conforme levantamento do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, divulgado nesta quinta-feira. A última vez que a indústria amazonense apresentou alta foi em novembro do ano passado, com avanço de 3,8% em relação ao mês anterior. De acordo com o técnico do IBGE, Anderson Santos, o resultado negativo aconteceu porque houve baixa de 7 das 11 atividades pesquisadas mensalmente. A perda ou as perdas de 2021 já chegam a quase 10%. Os desdobramentos da pandemia da Covid-19 podem ser considerados a principal causa para o fraco desempenho, disse o técnico. 6h15. A seguir, homem é agredido por populares até a morte após abusar de criança de 5 anos no conjunto João Paulo. Motorista de aplicativo é morto a tiros dentro de carro no bairro de São Francisco. Criminosos invadem casa e matam um jovem a tiros no Tarumã. Os detalhes após o intervalo comercial. ZYC 246.
Rádio Difusora FM 96,9 MHz. Manaus, Amazonas. O amor do Amazonas está no ar. Difusora FM. Se é manchete, você ouve aqui. Jornal da Manhã, Rádio Difusora. 6h20 em Manaus. Polícia. Alberto Peregrini. Muito bem, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, vamos dando início ao nosso noticiário policial, dizendo, Paulo Guerra, que a movimentação no pronto-socorro Platão Araújo foi considerada tranquila durante toda a noite e madrugada. Uma pessoa deu entrada vítima de arma de fogo, mas já não corre risco de morte. Um homem também deu entrada vítima de facadas pelo corpo. Ele levou um golpe no braço, outro na perna, e se envolveu em uma briga na área do bairro Jesus Me Deu, e deu entrada no pronto-socorro Platão Araújo era por volta de 22h30 à noite de ontem. Pronto-socorro João Lúcio, no Gigante da Zona Leste da cidade. O homem deu entrada vítima de agressão física. Esse homem é conhecido na área como Jonas. O Jonas, lá da área do bairro João Paulo. O Jonas, acostumado a aprontar, acabou levando uma pisa dos seus próprios companheiros de bar. Levou uma pisa, estava mexendo lá com as senhoras, com as mulheres que passavam pela rua. Os próprios colegas de bar, de copo, o alertaram, ele não gostou, foi para cima e acabou levando uma pisa e deu entrada no pronto-socorro com muitas escoriações pelo corpo e uma forte pancada na cabeça. Acidente de trânsito, atropelamento. Teve como vítima uma jovem de 19 anos de idade que ficou com muitas escoriações pelo corpo após ser atropelada por uma moto modelo Bros de 160 cilindradas. A jovem ficou bastante ferida e teve que dar entrada no pronto-socorro, ficou algumas horas lá em atendimento e posteriormente foi liberada. Agora, as notícias do Instituto Médico Legal. Saiba agora quem foi para a pedra nas últimas horas na cidade. E atenção, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, atenção, um motorista de aplicativo foi barbaramente assassinado a tiros. Tudo aconteceu no bairro de São Francisco, era tarde de ontem. Emanuel Lira de Souza, de 29 anos, estava dentro do seu carro quando foi assassinado a tiros. Câmeras particulares de residentes fizeram imagens, né, desse crime bárbaro. A polícia está investigando. Será que foi um passageiro? Será que trata-se de um latrocínio ou de um crime por acerto de contas? A polícia já está investigando o caso. O Departamento de Perícia Técnica Científica, Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros também enviou equipes para o local. E logo após os procedimentos, tanto de perícia quanto de investigação, os primeiros procedimentos foram feitos lá mesmo no local do crime. Logo após essa ação, o corpo foi levado ao Instituto Médico Legal, onde posteriormente foi liberado para o sepultamento. Noite de ontem, tudo parecia tranquilo, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã no bairro Tarumã. A maioria das pessoas estavam assistindo a prova do líder do Big Brother. Muita gente assistindo lá quem seria o líder da casa. Agora já temos um novo líder, o Caio, que deverá indicar a Camila pro paredão. Daí, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, todo mundo ligado, assistindo, quando de repente, na casa do Luiz Ricardo Teixeira, de 27 anos de idade, bandidos, assassinos, invadiram a casa, arrombaram a porta e atiraram 1, 2, 3, 4 balaços no corpo da vítima, que não resistiu aos ferimentos.
e morreu. Morreu na bala, morreu no tiro, morreu com bombons da morte espalhados pelo corpo. Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, atenção! Estuprador, tarado, desgraçado, vagabundo, ordinário, lixo humano! Um tal de velhinho da cachaça! O velhinho da cachaça, nesse momento, está ardendo no pote, no caldeirão do capeta, ele está no breu nessa hora! E foi assim, Paulo Guerra. Lá no bairro João Paulo, um homem conhecido como Velhinho da Cachaça estuprou uma criança de apenas 5 anos de idade. Esse desgraçado foi flagrado chupando essa criança e daí a mãe gritou por socorro. Populares pegaram esse camarada, esse velho desgraçado, deram-lhe uma pisa, era murro, era chute, era soco, era pontapé, era tijolada, era paulada. Toma, que coisa boa, que coisa linda, ele apanhando, ele morrendo, ele sangrando, ele partindo dessa para pior. Esse velhinho da cachaça, estuprador tarado, não resistiu ao experimento. Toma! Vai, mas já foi bonito. Paulo Guerra e ouvinte do Jornal da Manhã, todo arrebentado, todo quebrado, todo estilhaçado, ordinário, desgraçado, estuprador de criança, partiu dessa para pior. O pássaro da morte! Cantou bonito, cantou com vontade. Rapaz, parecia um Irapuru, o pássaro da morte, quando cantou para o estuprador. O rouxinol, um verdadeiro rouxinol. O Instituto Médico Legal realizou nas últimas 24 horas 43 exames de corpo de delito. E essas foram as notícias da noite e madrugada. Agora é contigo, Paulo Guerra. 6h28 em Manaus. Após o intervalo comercial, as notícias do esporte. Em busca da informação, encontrou Jornal da Manhã, Rádio Difusora. 6h31 em Manaus. Esportes. Em nota divulgada na noite de ontem, o Ministério Público de São Paulo informou que enviou ofício do Comitê de Crise Covid-19 ao governador de São Paulo, João Dória, abrindo caminho para o retorno dos jogos do Campeonato Paulista, que deverá ser decidido hoje. Ainda em recuperação, Pedro está fora da Supercopa entre Flamengo e Palmeiras. O atacante viaja com a delegação para Brasília, mas está vetado pelos médicos de entrar em campo. Pela primeira vez desde a criação da lista em 2012, o Atlético ficou fora dos clubes que possuem o certificado de formador da Confederação Brasileira de Futebol, o Atlético Paranaense. A relação foi atualizada no início de abril, possui 28 times, o Corinthians também não está. Entre os paranaenses, apenas o Coritiba segue certificado. A Conmebol realiza nesta sexta-feira às 13 horas, hora de Brasília, 12 horas Manaus, o sorteio dos grupos da Libertadores e da Copa Sul-Americana de 2021. O evento será em Luque, no Paraguai, onde fica a sede da entidade. Por conta da pandemia de Covid-19, os representantes das equipes participantes dos 2 torneios vão acompanhar remotamente e não presencialmente como em anos anteriores. A final da Libertadores está marcada para 20 de novembro e a decisão da Sul-Americana prevista para 6 de novembro. Os locais dos jogos ainda não foram definidos. Na Copa do Brasil, o Criciúma se classificou para a próxima fase ao vencer a Ponte Preta nos tiros livres da marca do pênalti por 5-4, depois de empate no tempo normal de jogo em 1-1. O Vila Nova também se classificou após também empatar em 1-1 com o Juventude. No Campeonato Amazonense, o Penarol derrotou o JC por 1-0. Em Belém, o Clube do Remo empatou em 2-2 com o Independente pelo Campeonato Paraense. E hoje às 19h15 pela Libertadores da América tem Independiente del Valle e Grêmio Porto Alegrense. Agora 6h33. A seguir,
STF permite que estados e municípios proíbam missas e cultos presenciais. Ex-jogador da NFL americana mata 5 a tiros e é achado morto horas depois. Biden anuncia medidas de controle contra a epidemia de violência com armas de fogo nos Estados Unidos. Voltamos com os detalhes após o intervalo comercial. A comunicação transparente e verdadeira. Jornal da Manhã. Jornal da Manhã. 6h37 em Manaus. Últimas notícias. Num dia de otimismo no mercado financeiro, o dólar voltou a fechar abaixo de R$5,60 e atingiu o menor valor em mais de 2 semanas. A Bolsa de Valores emendou a segunda alta consecutiva e encerrou acima dos 118 mil pontos pela primeira vez desde meados de fevereiro. O dólar comercial fechou esta quinta-feira vendido a R$5,57. A Caixa Econômica Federal paga hoje a primeira parcela do Auxílio Emergencial 2021 aos beneficiários nascidos em fevereiro e que não fazem parte do Bolsa Família. Para os trabalhadores que fazem parte do Bolsa Família, os pagamentos começam em 16 de abril. A ajuda paga nesta sexta será acreditada em conta poupança social digital da Caixa, que poderá ser usada inicialmente para pagamento de contas e compras por meio do cartão virtual. Saques e transferências para quem receber o crédito nesta sexta serão liberados no dia 6 de maio. O prazo para as inscrições em universidades e instituições de ensinos públicas do Sistema de Seleção Unificada, o SISU, de 2021, se encerra hoje, sexta-feira. O resultado será divulgado em 13 de abril. Segundo o Ministério da Educação, ao todo serão ofertados 209.190 vagas distribuídas em 5.685 cursos de graduação. O SISU seleciona candidatos a vagas em universidades públicas por meio da nota da mais recente edição do Exame Nacional do Ensino Médio, Enem. Não há cobrança de taxa. O setor industrial brasileiro continua com dificuldade para obter insumos e matérias-primas importados e nacionais, de acordo com o levantamento realizado pela Confederação Nacional da Indústria e divulgado nesta sexta-feira. Segundo o levantamento da CNI, 73% das empresas da indústria geral e 72% das companhias de construção estão com dificuldade para obter insumos e matérias-primas produzidos no Brasil. Em novembro, no último estudo realizado, esse percentual era de 75% e 72% respectivamente. A dificuldade também aparece com as indústrias que importam insumos. De acordo com a pesquisa, 65% das companhias industriais que dependem de compras internacionais estão com dificuldade para conseguir insumos. No setor de construção, essa fatia sobe para 79%. E as exportações de carne suína do Brasil bateram um recorde mensal de 109,2 mil toneladas em março, informou hoje a Associação Brasileira de Proteína Animal, puxado por um salto nos embarques dos produtos para a China. O volume supera em 51,5% as vendas externas de carne suína registradas no mesmo período do ano anterior, quando foram exportadas 72,1 mil toneladas, disse a entidade em nota. A concessão de crédito imobiliário pela Caixa Econômica Federal cresceu 35,5% no primeiro trimestre de 2020, na comparação com o mesmo período do ano passado, divulgou ontem a instituição financeira. Nos 3 primeiros meses do ano, o banco concedeu 28,9 bilhões em empréstimos imobiliários, assinando 134,8 mil novos contratos. O governo federal encerra hoje a chamada Infra Week, com o leilão de 5 terminais portuários. Serão oferecidas à iniciativa privada 4 áreas no Porto de Itaqui, no Maranhão, e 1 no Porto de Pelotas, no Rio Grande do Sul. A disputa será realizada na sede da B3 em São Paulo a partir das 15 horas. A expectativa do governo é garantir mais de 600 milhões de reais em investimentos com o arrendamento das 5 áreas. O bailarino e coreógrafo Ismael Ivo morreu na noite de ontem aos 66 anos por complicações da Covid-19. Ele estava internado no Hospital Sírio-Libanês em São Paulo. Ismael se notabilizou após atuar por mais de 3 décadas na Europa. Em 2017 assumiu a direção do balé da cidade de São Paulo. O Senado aprovou por 75 votos a 0 em 2 turnos uma proposta de emenda à Constituição
que concede isenção tributária por 3 anos a vacinas contra a Covid. A regra também deve ser estendida aos insumos de produção das doses. Agora a proposta será enviada para análise da Câmara Federal. O presidente Jair Bolsonaro sancionou nesta quinta-feira o projeto de lei que trata do novo marco regulatório do setor de gás. A matéria teve votação concluída no Congresso Nacional no último dia 17 de março. A informação foi dada pela Secretaria-Geral da Presidência da República, que esclareceu que não houve vetos presidenciais à nova lei. O texto aprovado prevê, entre outras medidas, a desconcentração do mercado, não permitindo que uma mesma empresa possa atuar em todas as áreas da produção e extração até a distribuição. E o uso de autorização em vez de concessão para a exploração do transporte de gás natural pela iniciativa privada. A antecipação do 13º do aposentado e dos aposentados e pensionistas do Instituto Nacional do Seguro Social, o INSS, deve acontecer somente em maio. A medida era prometida para março pelo presidente Jair Bolsonaro, mas sofreu um atraso em decorrência de um impasse no orçamento da União. E Dória pede calma a Bolsonaro e diz que vai vaciná-lo com a antirrábica do Butantan. O presidente falou que o governador paulista é vagabundo, em jantar com empresários. A Câmara Municipal do Rio anunciou por nota que o vereador Dr. Jairzinho, do Solidariedade, preso na manhã desta quinta-feira, teve o salário suspenso e ficará formalmente afastado do mandato a partir do 31º dia de afastamento, segundo o regimento interno da casa. Ele e a mulher passaram a primeira noite na cadeia. O governo da Venezuela confirmou nesta quinta-feira que a vacina cubana Abdala, que está em período de testes, será produzida em um laboratório estatal em Caracas e que espera que ela consiga a imunização em massa da população contra a Covid-19. A vice-presidente executiva do país, Delcy Rodrigues, disse em pronunciamento transmitido pela rede de televisão pública VTV que especialistas cubanos visitaram a fábrica da empresa socialista de produção de medicamentos biológicos Espromed Bio e avaliaram as condições para a produção do imunizante. A pandemia de Covid-19 tem um impacto cada vez mais destrutivo sobre as pessoas vulneráveis, colocando-as em maior risco de se tornarem vítimas de crimes como o tráfico humano. O escritório da ONU sobre drogas e crime, o NODIC, realiza um fórum com governos, empresas e ONGs para unir forças em parcerias público-privadas de acordo ou de combate ao tráfico de pessoas. Numa reunião do grupo de especialistas regionais foi apresentado um marco desta colaboração na região da Ásia-Pacífico. Com o tema Parcerias Público-Privadas para combater e prevenir o tráfico de pessoas, o evento definiu algumas formas de cooperação e atuação. Por 9-2, o Supremo Tribunal Federal decidiu que estados e municípios podem impor restrições a cultos e missas presenciais durante a pandemia. Somente os ministros Nunes Marques e Dias Toffoli divergiram. O julgamento foi marcado após decisões conflitantes sobre o mesmo tema dos ministros Nunes Marques e Gilmar Mendes. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, do Democrata de Minas Gerais, afirmou que vai instalar a Comissão Parlamentar de Inquérito da Pandemia, como determinou o ministro Luiz Roberto Barroso do Supremo Tribunal Federal. No entanto, Pacheco avaliou que a decisão foi equivocada e que a comissão poderá ser usada como palanque político para as eleições de 2022. Com 4.190 mortes por Covid em 24 horas, o Brasil teve o segundo pior dia da pandemia. O país contabilizou 13.286.324 casos e 345.287 vítimas da doença, segundo o balanço do consórcio de veículos de imprensa. Philip Adams, ex-jogador de futebol americano da NFL, matou 5 pessoas a tiros antes de tirar a própria vida lá nos Estados Unidos. Investigadores dizem ainda não saber qual foi a motivação do crime. Segundo a polícia de Rock Hill, na Carolina do Sul, Adams teria ido até a casa do médico Robert Leslie e atirou contra o profissional da saúde e mais 4 pessoas. O esportista de 32 anos foi encontrado morto horas depois na casa em que estava morando com os pais, próxima ao local do crime. O presidente americano Joe Biden anunciou nesta quinta-feira uma série de medidas de controle contra o que ele classificou como uma epidemia de violência com armas de fogo nos Estados Unidos. Antes de apresentar uma série de ordens executivas, o presidente democrata também classificou a violência armada nos Estados Unidos como uma crise de saúde pública que onera os cofres públicos em cerca de 280 bilhões de dólares
anualmente. Destaques de capa dos principais jornais do país nesta sexta-feira. Vamos começar com a Tribuna da Bahia. Sequestradores que extorquiram comerciante na Bahia são presos. No Rio de Janeiro, o Globo. Pacheco critica Barroso, mas diz que vai instalar a CPI para apurar a atuação do governo na pandemia. A Folha de São Paulo. STF permite que estados e municípios vetem cultos e missas na pandemia. O Estado de São Paulo. Apagão atinge novamente o Amapá e deixa 13 de 16 municípios sem luz. Vamos à capital da República, no Planalto Central, o Correio Brasiliense. Novo auxílio será pago a 2,17 milhões de pessoas nesta sexta-feira. Valor econômico. Maranhão recorre ao STF para que a Anvisa autorize a importação da Sputnik V. Estado de Minas. Eduardo Bolsonaro chama deputado da CCJ de portadoras de vagina. Jornal do Comércio, no Recife. Pernambuco ultrapassa a marca de 50% dos profissionais de saúde com esquema vacinal completo. O Diário do Nordeste. Covid já bateu mais que AVC, infarto e doenças cardíacas em 2021 no Ceará. Porto Alegre, 0 hora. Pesquisa da Fiocruz constata reinfecções de Covid com sintomas mais fortes. Eduardo, o que chama a atenção esta manchete do Estado de Minas. Eduardo Bolsonaro chama deputadas da CCJ de portadoras de vagina. Só faltava essa. As edições impressas locais. A crítica. Queda na indústria do Amazonas chega a 9,9%. Em tempo. A Amazonas lidera compras de antidepressivos. Jornal do Comércio. Produção industrial tem novo tombo em fevereiro. Termina aqui o Jornal da Manhã. Participaram desta edição reportagens Valdilo Castro, Manuel Cruz e Alberto Peregrini. Sonoplastia de rádio Itamar Jardina e Hamilton Cabral. Apresentação Eduardo Silva e Paulo Guerra. Próxima edição amanhã às 5 horas e 45 minutos.